Torcedor do Palmeiras, chega a amada equipe com os maiores comentaristas aqui analisando a vitória do time do coração. Palmeiras venceu o Internacional por 1-0. Fiz aqui para um dos maiores cortes, vamos lá reagir. O vídeo aqui tá muito interessante. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o Palmeiras hoje deu mais uma declaração do que ele pretende fazer nesse campeonato, porque ninguém em muito tempo conseguiu ganhar do Internacional aí em Porto Alegre. O Abel foi muito criticado na fase menos inspirada do Palmeiras pela falta de repertório. Mas se a gente parar para olhar, o Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, são 3 vitórias consecutivas no campeonato, 4 no geral, somando o Libertadores. Não, acho que 5 no geral. Sporting Cristal, Sport Recife, Cerro Porteño, Corinthians e Internacional. Mas as 2 últimas, especialmente, que foram as que o Palmeiras de fato jogou muito bem, o Palmeiras ganhou jogando bem de maneira diferente. Ganhou jogando bem de maneira absolutamente impositiva contra o Corinthians, até construir o placar, depois controlou, e ganhou jogando bem de uma maneira mais reativa contra o Internacional. Ora, se isso não é repertório, eu não sei sinceramente o que é. Bom, temos os números, as estatísticas dessa partida de Internacional e Palmeiras, quero colocar para falarmos. Também teve aquele lance do Everton no comecinho do jogo, né? Ele sente o tornozelo ali, assusta um pouco. E todo mundo fica se questionando se ele vai continuar, mas aí eu achei que não fosse. Tá tudo bem. Eu também achei. Também achei. Na hora eu falei, no começo já caiu, deve ter sido tornozelo, imaginei que ele não voltaria, que ele sairia, mas não, ele segue bem, faz boas defesas ainda na partida, mas quero colocar os números, as estatísticas do jogo para mostrarmos para os fãs de esportes e falarmos também do que o Roger Machado pode ter errado na noite de hoje. Bom, tá aí, o Internacional termina com 66,5% de posse de bola contra 33,5% do Palmeiras, mas o Palmeiras finalizou mais, 12-11, finalizações no alvo, 4-2 para o Palmeiras, aí grandes chances. O Internacional 4, Palmeiras 2 grandes chances. Porcentagem de ações no ataque, o Inter 53,7%, Palmeiras 34,5% e ações defensivas 46%, Palmeiras se defendeu mais 63%. Ou seja, pelos números mostramos como o Palmeiras é mais eficiente do que o Internacional na partida de hoje. Qual o erro do Roger Machado? Eu não diria que o Roger errou, não. Acho que o Inter não conseguiu ser melhor do que o Palmeiras, mas eu não apontaria um erro do Roger. Ele não teve um jogador muito importante, que é o Wesley, que é o atacante mais desequilibrante que ele tem em relação à linha defensiva adversária. O Carboneiro também vinha muito bem, tá fora. Pontas, né? Os 2 pontas que bagunçam a linha defensiva adversária não estavam disponíveis. E aí ele foi com o Tabata, que pelo Palmeiras não foi bem, né? Era a tentativa de uma lei do ex que não rolou, mas o Tabata é um meia, não é um ponta. E voltando também de lesão. E não é a característica dele. E o Vitinho, que é um ponta, um jogador mais insinuante, mas que não foi bem. Tanto que no segundo tempo ele tira o Tabata rápido e já bota o Gabriel Carvalho para tentar dar mais balanço para essa linha ofensiva. E não consegue. E também é um Gabriel voltando de lesão. Ou seja, são muitos jogadores voltando de lesão, então, isso assim, também faz diferença. Não apontaria um erro. E aí, no segundo tempo, mais pra frente, ele tira o Vitinho já com 1-0 contra, coloca o Borré para ter mais presença de área. E o Abel responde colocando o Bruno Fux e aí abrindo o Giai como ala e tendo 3 zagueiros legítimos dentro da área, aumentando a estatura, aumentando o peso da sua linha defensiva. No fim, o Roger, já mais no desespero, tira o Aguirre, tira o Fernando, coloca o Oscar Romero, coloca o Diego Rosa, bota o time pra frente e o Inter tem volume, tem chances, mas não consegue o gol de empate porque o Palmeiras foi superior. Então acho que mais do que acerto ou erro, foi um jogo de vitória estratégica do Abel sobre a estratégia que o Roger pensou para o Internacional. Menos demérito do Roger, acho que é mais mérito do Abel. E mais vitórias individuais, também, podemos falar assim, nos duelos, né, entre os jogadores. Bom, temos também uma tela para mostrar o Palmeiras e a sequência positiva do Palmeiras. Desde 3 de janeiro, fevereiro, março, abril, 5 vitórias seguidas, como você estava falando, Gustavo Zupac. Você tem uma ótima memória. Muito obrigado. Sporting Cristal, Sport, Cerro Porteño, Corinthians e o Internacional. E do dia 20 de fevereiro até 11 de março, eram 4 vitórias, né? Botafogo, Mirassol, São Bernardo e São Paulo. O que mostra a diferença, André Kfouri, é em relação aos adversários mesmo. Primeiro, um Campeonato Brasileiro e uma Conmebol Libertadores, e é o Palmeiras que acaba respondendo como o Abel dizia que ia responder, no momento certo. É impressionante, né? Como o Abel, ele confia nesse time e ele confirma isso. Sim.
Nas últimas entrevistas, ele disse, acho que foi depois do jogo contra o Corinthians, que ele falou: as pessoas aqui no Palmeiras sabem o que eu penso sobre o campeonato estadual. Todo mundo aqui sabe o que eu penso sobre o campeonato estadual. Ele não prosseguiu com o raciocínio, mas eu imagino que, até por ele já ter se pronunciado outras vezes pelo estadual, como um torneio que o Palmeiras quer ganhar, mas se não ganhar, está tudo bem, e com ele ganhou alguns, né? Não se trata de um menosprezo ao campeonato, mas uma opinião de acordo com a importância esportiva quando você compara com o resto do calendário, que é o que o Palmeiras prefere ganhar, que é o que todo time que se considera grande está trabalhando para ganhar aqui no Brasil, né? E para quem tem alguma dúvida, a temporada de 2024 é clara. Depois de alguns anos ganhando as coisas importantes, o Palmeiras ganhou apenas o estadual. E o ano foi considerado uma frustração. Sim. O ano foi considerado um ano abaixo, em termos de produção, do que o Palmeiras deveria fazer. E boa parte da torcida não gostou, etc., né? Então as coisas acontecem assim. Com essa ótica, e ainda pensando que a principal contratação do Palmeiras não jogou o campeonato estadual, e não estou falando da principal contratação para esse ano, é a principal contratação do Palmeiras. O Paulinho é um investimento tremendo na história do Palmeiras, e ele é um investimento para os próximos anos. Considerando que esse jogador não participou do campeonato estadual, está entrando na equipe nas últimas partidas, ainda em poucos minutos, o time do Palmeiras para esse ano é uma equipe que está a ser construída ainda. E nós estamos vivendo as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, essa construção já dando alguns sinais de que a coisa vai ser boa, né? Primeiro jogo com o Corinthians, primeiro tempo, a vitória sobre o rival, primeiro jogo depois do Campeonato Estadual ser decidido para o lado corintiano. E agora eu acho que é essa a principal declaração, que é a visita ao Beira-Rio e a vitória sobre o Internacional. Pois é, o que chama a atenção também, Zupac, é a qualidade do adversário mesmo. Sem dúvida. Né? São 5 jogos agora, as competições também, mas a qualidade dos adversários e o Palmeiras conseguindo esse bom momento nesta hora, né? Nessa parte da temporada. André Kfouri, como você avalia essa derrota do Internacional, mas principalmente um Palmeiras que parece mesmo que encontrou o seu caminho no Campeonato Brasileiro? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. Antes de qualquer coisa, um resultadaço do Palmeiras na noite de hoje. Não só porque encerrou a invencibilidade do Internacional depois de meses no seu estádio, como conseguiu vencer de uma forma muito clara em relação ao que queria fazer quando entrou em campo e executou a partir do momento que a bola rolou, um adversário que está jogando bastante futebol nesse momento aqui no Brasil, que é o Internacional, dirigido pelo Roger Machado. Durante a maior parte do tempo, a gente viu um Palmeiras programado para roubar a bola do Inter e acelerar, para usar espaço, para se defender bem, para conseguir pelo menos conter o poderio ofensivo que o Internacional tem mostrado. E foi exatamente isso que o Palmeiras fez. O gol é resultado, a gente vê agora aí o lance do gol do Facundo, o gol é resultado principalmente da vitória do Richard Rios no duelo pela lateral do campo. E essas partidas muitas vezes elas são decididas assim, pela vantagem individual de alguém numa situação limite de ataque. Foi o que a gente viu aí. O Rios é lançado e bem pelo Gustavo Gomes, uma jogada que o Palmeiras do Abel faz meio de olhos fechados, assim, esse lançamento do zagueiro para um jogador aberto de um dos dois lados. O time faz isso muito bem dos dois lados do campo. Final da Libertadores contra o Flamengo, aquele gol do Rafael Veiga, foi exatamente assim. Exatamente assim, a bola do Gomes também, exatamente assim. Para o Mike usar o espaço do lado direito, ele rola, a bola é rolada sempre numa determinada região da área, onde o jogador que faz esse passe, ele também não precisa olhar, porque ele sabe que no movimento treinado alguém vai chegar para bater. Muitas vezes a bola é recuada, no caso do gol que o Gustavo mencionou do Veiga contra o Flamengo, na final da Libertadores ela é passada para trás. Na noite de hoje no Beira-Rio, em Porto Alegre, ela foi passada reta para o Facundo fazer o gol. Mas o que determinou, o que transformou uma jogada de ataque numa chance de gol, é a vitória pessoal do Richard Rios sobre o Bernabé. Bernabé, Bernabé era o marcador do Internacional com ele no lance. E essas partidas
quase sempre muito equilibradas, porque o equilíbrio é a marca, né, dessas equipes. Não dá para imaginar um jogo como esse muito desequilibrado a favor de alguém. O Palmeiras conseguiu impor a sua maneira de atuar, controlando o Internacional defensivamente, roubando e acelerando, principalmente no primeiro tempo, mas conseguindo esse gol numa jogada que é ensaiada, é trabalhada, é uma das formas com as quais o Palmeiras do Abel Ferreira costuma vencer diversos adversários. O gol saiu hoje contra o Internacional, mas esse é um gol que outros times, muitos deles, já tomaram quando o Palmeiras está em campo. Pois é, e uma ironia ser em cima do Bernabé, porque o Bernabé é, acho que o melhor lateral do Brasil, a gente pode olhar assim, ele realmente faz muita diferença e ajuda demais o Internacional. Dessa vez não deu certo e ele fica pedindo falta, mas não foi falta, né? Ele cai, ele mesmo acaba chutando o Richard Rios e deve ter se machucado, mas não foi falta no lance. O Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras? Boa noite, Marcela, boa noite, André. Boa noite. Fã de esportes. Aparentemente sim, no futebol brasileiro nada é definitivo, as coisas elas mudam muito rápido, mas mais uma vez, e a gente teve essa conversa depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Clássico no último sábado, e hoje a gente teve mais uma impressão desse novo caminho que o Palmeiras encontrou, e o lado, né, assim, foi especificamente sobre o gol, assim, a vitória do Rios sobre o Bernabé, ela foi uma vitória muito simples, porque embora o Bernabé seja ótimo jogador, ele é um jogador pequeno, fraco fisicamente, o Rios é muito mais forte do que ele, então assim, geralmente é o Estevão ou o Felipe Anderson que teria esse duelo com o Bernabé, e aí é mais pau a pau, o Rios é mais forte, então ele levou facilmente vantagem e acabou cruzando para o gol, mas o caminho que o Palmeiras encontra é um caminho que tem um lado, e é o lado direito, e ele de novo foi um lado muito bom, não só porque o gol saiu por ali. De novo, funcionou muito bem o Giai como lateral direito, e aliás, o Giai muitas vezes como um lateral, outras como um zagueiro pela direita, um dos três, e o Felipe Anderson como um ala. Durante vários e vários momentos, até porque o Inter teve mais posse, mais iniciativa num recorte maior do jogo, obrigou o Palmeiras a passar bastante tempo com a sua formação defensiva, né? Porque... imagino que boa parte dos fãs de esporte se atentem a isso, mas nem todos são obrigados a. Os times se comportam de uma maneira com bola e muitas vezes sem bola é um outro desenho. Então o jogo de hoje, o Palmeiras teve que passar uma boa parte do tempo na sua formação sem bola, e era com o Felipe Anderson baixo, bem baixo, junto com o Giai. E especialmente esses dois jogadores serem elogiados de novo, né, pelo terceiro jogo seguido, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, é muito valioso para eles individualmente e para o Abel do ponto de vista coletivo, porque eram dois dos mais criticados dentro do time. O Giai pouco jogava e quando jogava não jogava bem, e o primeiro jogo desta sequência dele foi contra o Sport. É o terceiro jogo dele, o quarto já. Porque ele jogou contra o Sport e jogou mal. O Sport criou muito pelo lado dele, na vitória do Palmeiras, com aquele pênalti discutível em cima do Veiga. Mas no jogo do Cerro pra cá, ele cresceu muito e hoje ele jogou muito bem, ganhou boa parte dos seus duelos, e o Felipe como ala, o que exige demais do Felipe Anderson, o que tira do Felipe Anderson muito do seu jogo individual, e ele doa o coletivo para o time, esses dois de novo foram muito bem, e o Palmeiras encontra o caminho por ali, um caminho para se defender e o caminho para atacar. Foi um jogo extremamente tático, de escolhas no primeiro e no segundo tempo, e quando os técnicos começam a mexer nas duas equipes, é um tal de eu troco aqui e você troca ali, em remédio àquilo que eu fiz, um grande jogo de xadrez em que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter teve no segundo tempo mais chances, mas na primeira etapa o Palmeiras teve pouca posse, mas protegeu a sua área bem demais. Então foi uma vitória muito consistente do Palmeiras, muito sólida. O Inter sentiu a falta do Wesley demais. Tabata e Vitinho pelos lados do campo trocaram de posição e não se acharam. Foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, possivelmente, né, contra um candidato, contra um adversário direto nos objetivos mais altos do campeonato. O quanto é prejudicial essa derrota do Internacional para o Grenal do fim de semana, André? Você acha que essa derrota é levado para o próximo jogo? Claro, todos os jogos são, né? Eu acho que não dá para a gente imaginar que os jogadores do Internacional vão simplesmente esquecer daqui a 3 dias que perderam em casa para o Palmeiras, e a invencibilidade também foi perdida depois de meses em que ninguém conseguiu ganhar do Internacional no Beira-Rio. Aumenta um pouquinho a pressão, faz com que o período pré-Grenal seja um pouquinho mais tenso,
Se o Inter tivesse empatado com o Palmeiras hoje, se tivesse vencido o Palmeiras, que obviamente essa era a ideia, essa véspera do Clássico seria um pouquinho mais tranquila, mas é tão diferente o evento do Grenal que as coisas elas se resumem em si ali. Há, evidentemente, maneiras e maneiras de chegar ao Grenal. Por exemplo, o Grêmio vai chegar bem ao Grenal? Acho que não. O Grêmio vai chegar tranquilo? Vai chegar tranquilo ao Grenal? Não, não vai. O Internacional não chegará com o mesmo nível de apreensão que o Grêmio, eu imagino. Mas é uma outra coisa depois que você perde em casa, perde uma invencibilidade que é longa, mesmo que você tenha perdido para um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional, que é o Palmeiras, uma equipe acostumada a fazer o que fez com o Inter hoje em diversos estádios. Ontem a gente conversava aqui, Marcelo, eu disse, eu estou curioso para ver como que o Palmeiras vai encarar esse jogo em termos de postura. Porque o Inter vive um ótimo momento, o Inter está confiante, ninguém ganha do Internacional em casa há muito tempo, e o Palmeiras, em especial no primeiro tempo, no sábado passado com o Corinthians, recuperou o seu status de time perigoso, de time que envolve, de time que sabe o que fazer em campo. Isso não vinha acontecendo em partes tão grandes das últimas atuações. Por isso o torcedor tem criticado, por isso alguns jogadores têm se considerado até perseguidos por uma parte da torcida que vai ao estádio, né? Que também aparece bastante nas chamadas mídias antissociais. Mas aquele primeiro tempo contra o Corinthians, 20 minutos, 2-0, da maneira que o Palmeiras conseguiu, serviu para recuperar esse caráter que o Palmeiras com o Abel sempre teve. E aí você vai ao Beira-Rio, se propõe a fazer o que ninguém conseguiu durante tanto tempo, e você faz a seu modo, com esses jogadores individualmente jogando bem, em especial o Felipe Anderson, que é um cara que muita gente chegou a dizer, não, foi mal contratado. O cara esqueceu de jogar futebol, ele estava na elite do jogo, poderia ter continuado na Itália, ele vem para cá. Começa a acontecer um monte de coisa com ele que não estava acostumado. Era o homem de ferro, jogava todo dia na Itália. Aqui ele teve 2 lesões, pelo menos 2 lesões. Uma delas de pubis, que é chatíssima para tratar. E aí, será que a qualidade vai embora só porque o jogador se machucou? Então, esse jogador aí, ele tem muito a agregar, assim como os outros. E o Palmeiras vai encontrando primeiro a sua maneira de atuar. Hoje o Paulinho já entrou de novo, né? Vai também se adaptando, os jogadores vão entendendo como ele se posiciona, como ele se movimenta, como ele prefere receber a bola. São coisas que são trabalhadas em treinamento, claro, mas na hora da competição também promovem um crescimento coletivo. Tá aí, pessoal, o Palmeiras teve um resultadaço aí, realmente aí jogou com efetividade, né? Teve aí, foi mais eficaz nos seus finalizações, né, pessoal? E agora, muito boa saber que o Palmeiras tá muito bem na tabela, né, pessoal? Facundo Torres aí decidiu para o Verdão. Né, pessoal? O Palmeiras aí que teve algumas ausências, né? Algumas ausências aí, que bom, né? Que isso garantiu essa invencibilidade, essa vitória, que realmente aí o Palmeiras venceu um dos clubes aí que tá deixando muitos adversários, né? Que é o Internacional, preocupado, né, pessoal? Sem sombra de dúvida aí, não foi um jogo simples, né? O Palmeiras teve muito equilíbrio aí sobre realmente aí ter um domínio aí do, como falei, um adversário que é perigoso, né? Internacional, e que vem fazendo uma boa campanha. Muito bom, né? Saber que o Palmeiras aí tá vivo aí. E lá em cima na tabela, né, pessoal? Palmeiras vence no Beira-Rio e encerra a invencibilidade, né, do Inter. O Palmeiras foi ao Beira-Rio e acabou com a invencibilidade do Internacional em jogos oficiais na temporada. O time paulista aí venceu por 1-0 na noite de quarta-feira, no duelo da 4ª rodada aí do Brasileirão. Facundo Torres anotou o gol do jogo aos 18 minutos aí no segundo tempo, pessoal. Então, o Palmeiras aí agora com o Facundo Torres aí com o único gol da partida, mais igual, na minha opinião, pessoal, foi um resultado positivo aí, mais que grandioso, né? Porque, como eu falei, jogou fora de casa aí, com o apoio da torcida da equipe rival, e mesmo assim foi lá, venceu e mostrou que o Palmeiras sim, é um time que tem equilíbrio aí, que tem efetividade, né?
Deixa aqui essa participação que você achou do jogo aí. Se for novo aqui, é um prazer. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoie, deixando seu like. Logo, logo tô de volta aí trazendo uma informação do time do coração. Ritmesse Palmeiras.